Olá pessoal, mais uma vez gravando vídeo aqui no canal e hoje eu vim fazer a leitura e comentário de mais um artigo do professor Olavo de Carvalho que se encontra nesse volume Histéricos no Poder, que é o volume 8 de uma série de livros lançados pela Vide Editorial, no total de 10 volumes, com os artigos publicados pelo professor Olavo de Carvalho. Esses artigos são de cunho mais jornalístico, né? E como eu já disse em vídeos anteriores, é claro que em alguns volumes há artigos com teses mais filosóficas ou questões que o professor estava na tentativa de delinear, como a questão da mentalidade revolucionária. Mas antes de fazer a leitura e comentário, eu gostaria de pedir que se inscreva no canal, ative as notificações. Na descrição desse vídeo eu deixarei os meus links para cursos de técnicas de leitura, Dostoiévski, filosofia, né, de Platão, e também para quem tiver interesse em adquirir esse volume e os demais dessa coleção no site da Vide Editorial com o cupom de desconto, tá? E também, se você gosta desse tipo de material, compartilhe, nos ajude aí na divulgação. E vamos lá. Tá? O nome desse artigo é Amor Incondicional à Mentira. A tradução brasileira do Estudo Magistral de Tony Judt, Passado Imperfeito, um olhar crítico sobre a intelectualidade francesa no pós-guerra, Rio de Janeiro, Nova Fronteira 2012, acontecimento excepcional no mercado livreiro amplamente dominado pela literatura de autoglorificação esquerdista, fornece às almas sinceras que ainda restem neste país a ocasião de meditar um dos fenômenos mais salientes e mais deprimentes da política mundial no último século e meio. O período aí enfocado notabilizou-se pela tenacidade obstinada com que alguns dos intelectuais de maior destaque na França, Jean-Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty, Emmanuel Mounier, Edgar Morin, Claude Rouy, acredito, e outros tantos, fizeram das tripas coração para negar fatos bem provados e, assim procedendo, se tornaram cúmplices do genocídio comunista responsável por mais mortes do que todas as guerras mundiais somadas. Na velhice, muitos daqueles colaboracionistas históricos publicaram livros de memórias, onde, admitindo finalmente o crime, buscavam e rebuscavam atenuantes psicológicos, cada um realçando miúdas diferenças do seu caso individual, de modo a parecer menos culpado que os outros. Não tentarei nem resumir aqui as investigações meticulosas e sutis com que o historiador britânico, autor de muitas outras obras importantes sobre a esquerda francesa, como Marxism and the French Left e Socialism in Provence, busca desvendar o sentido histórico dessa epidemia de degradações morais, seguida após meio século de um festival de desculpas e esfarrapadas. Essa mentalidade de desculpas, né, essa incapacidade de enxergar a realidade não é algo novo e ainda é muito atual quando nós vemos as contorções retóricas que as pessoas fazem para justificar atitudes de governistas de esquerda. Né? Essa estratégia retórica feita não só por políticos, mas também por membros de poderes do Estado brasileiro, né? Fazendo essas manobras retóricas é algo muito comum, né? Principalmente na área que é a política, o direito, né? Enfim, tudo o que posso fazer é recomendar a leitura de seu livro e assinalar de passagem que a conduta abjeta daqueles intelectuais eminentes não foi um caso isolado, bem ao contrário. Fazer ouvidos moucos ao clamor dos fatos e à voz da consciência, passando daí à ocultação ativa e aos ataques odientos contra as testemunhas da verdade,
tem sido a atitude repetitiva e imutável da elite esquerdista sempre que os fatos vão a contrapelo do que desejaria apregoar. Igualmente constante é o reconhecimento tardio da verdade sufocada, alcochoado sistematicamente em amortecedores sofísticos e desconversas rebuscadas, que acabam por fazer da pretensa confissão um novo crime. Eu me lembro de ler um desses autores franceses, ele dizia que os campos de concentração iam logicamente contra aquilo que era propalado pelo ideal comunista. Por isso, esses campos não existiriam, que seriam meramente o argumento lógico, né? Bom, mas na realidade a gente sabe, né, hoje através de livros como O Arquipélago Gulag ou um livro que se chama Cannibal Island, e vários outros nesse sentido, né, as biografias do próprio Mao Tse Tung, e outros livros que eu recomendei aqui no canal. Tem um vídeo antigo que fala sobre os livros para estudar a história do comunismo. Vai falar claramente sobre esses pontos. Lá tem uma indicação, se não me falha a memória, de uns 20 livros. Pois, durante décadas, a inteligência esquerdista dos Estados Unidos não negou por todos os meios a realidade patente da penetração de agentes soviéticos nos altos escalões do governo de Washington, chegando a cunhar um termo de grande efeito publicitário, o macartismo, para marcar com o ferrete da infâmia toda a tentativa de revelar fatos que, desde a abertura dos arquivos de Moscou, já ninguém pode negar em sã consciência. Essa mesma gente não insistiu em pintar os revolucionários de Mao Tse-tung com as feições róseas de reformadores agrários cristãos, desarmando toda a resistência e preparando o caminho para a liquidação de 70 milhões de inocentes pela ditadura mais sangrenta que o mundo já conheceu? Os luminares da mídia nova-iorquina não capricharam na ocultação sistemática do caráter comunista da Revolução Cubana, para reconhecê-lo só quando o Estado policial castristas já haviam se consolidado ao ponto de não poder mais ser removido. A militância esquerdista inteira não ostentou e ostenta ainda uma aura de sublime idealismo humanitário por ter boicotado a intervenção no Vietnã, quando sabia perfeitamente que a retirada das tropas americanas produziria como consequência inevitável a tomada do poder pelos comunistas e a instauração do terror genocida, que naquele país e no vizinho Camboja viria a liquidar em poucos meses 3 milhões de pessoas, 3 vezes mais do que haviam matado os 30 anos de guerra. E quem não viu, na semana passada, a mídia americana incapaz de refutar as provas candentes da falsificação dos documentos do presidente Barack Hussein Obama, optar por escondê-las sob toda a sorte de insinuações e conjecturas sobre as possíveis e impossíveis motivações íntimas dos investigadores? Aqui mesmo, no Brasil, vocês não viram o Beautiful People inteiro da mídia, das universidades e do parlamento negar e ocultar por 16 anos a existência e as ações do Foro de São Paulo, só vindo a admiti-las entre eufemismos e anestésicos de um cinismo sem par, quando se sentiu seguro de que a revelação era tardia demais para deter a tomada do poder em escala continental por aquela organização criminosa? Não estão vendo agora mesmo a palavra verdade ser prostituída e esvaziada de toda substância ao servir de nome para uma comissão cujo propósito mais óbvio é o de ocultar os crimes de um partido sob a ampliação hiperbólica dos crimes do outro? Que essa constância, que essa persistência obstinada na negação do inegável, seja apenas uma coleção de curiosidades, coincidências, ou que tudo não passe de desvios acidentais no quadro de uma vida intelectual que permanece, fora disso, perfeitamente saudável e nobre. Eis duas hipóteses loucas que o pensamento racional tem de impugnar, in limine, como sistemas agravados do mesmo desejo de ocultação. Ao contrário, o que gera tudo isso é uma e sempre a mesma semente perversa
cuja identidade se revela na constância inexorável, com seus frutos espalham sangue, terror, humilhação e fracasso em todos os quadrantes da Terra. Essa é a raiz que denominei a mentalidade revolucionária, sendo por essência a inversão estrutural do sentido do tempo, da ação e da ordem real das causas. A mentalidade revolucionária é também e necessariamente ódio à verdade, ódio à consciência, ódio a tudo quanto o coração humano, no seu mais íntimo, sabe e não pode negar. É opção radical e intransigente pela mentira. 12 de março de 2012. Quem tiver interesse sobre esse ponto da mentalidade revolucionária, procurem aqui na playlist do professor Olavo de Carvalho, que tem aqui nesse canal, que eu já fiz a leitura e comentário dos artigos relacionados a esse assunto, que o professor, apesar de não ter lançado esse livro com esse estudo sobre a mentalidade revolucionária, que segundo ele já teria mais de um volume, ele deixou espalhado em textos onde ele analisa, por exemplo, os textos de Maquiavel ou de Descartes e esses artigos de jornais, certo? Então espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.